Bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje, para a gente variar um pouco a nossa entrevista, o nosso bate-papo está imperdível. Porque a gente tem um convidado aqui mais do que especial, que além de um grande empreendedor, além de um grande empresário, é um grande amigo. E antes, obviamente, de eu te apresentar essa pessoa, de apresentar esse cara magnífico, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Ao pessoal da Eleven Capital, que nos ajuda a levar essa mensagem mais para cima, que acredita que as pessoas podem sim transformar o seu potencial em potência. E o pessoal da Bilhards, que proporciona uma experiência aqui no final dessa gravação muito legal para os nossos convidados. Então, obrigado aí ao pessoal da Bilhards, que proporciona aí um móvel de luxo em formato de mesa de jogos para sua casa. E todos os links dessa empresa você tem aqui embaixo nesse vídeo para você acessar e conversar aí com o pessoal, entender um pouco mais dos produtos que eles têm para te ajudar, tá bom? Sem mais delongas, Eduardo Batista, seja muito bem-vindo ao Forjando Resultados, cara. Cara, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu vejo ali, hoje eu até postei, né? Eu falei, cara, podcast das lendas e eu tô aqui fazendo parte, eu acho que eles não entenderam bem quem sou eu, não. Que é Tem isso, mais cara, a que gente eu. quer muito aprender com você, você que é fundador da Marca da Paz, né? Fala um pouquinho pra gente aí o que é a Marca da Paz. Eu até falei pro Luan antes de começar, eu falei, Luan, se eu não estou equivocado, tem uma métrica que o Eduardo utiliza que é a maior Grife vestuário, grife de moda cristã do mundo. do mundo. Só Isso, isso, então. é só isso. Só isso. Que incrível. Nós já somos uma empresa de 35 anos, né? 35 anos? 35 anos. Foram fundados pelos meus pais e hoje eu assumi a empresa em 2017. Certo. E e começou como todo grande negócio, né? Começou pequeno. Meus pais começaram fabricando 30 camisetas e o negócio não girava, sabe? Então nós produzíamos para um público que não comprava as nossas peças. Certo. É até uma história bem interessante. E aí aquele negócio não girava, a roda travada, o negócio não alavancava e tal. Passou 6 anos dando prejuízo, né? Nossa. Aí já fica até o Mas não primeiro. sobreviviam disso, né? Ou era só isso o negócio? Não, meu pai trabalhava numa filial da Rede Globo vendendo propaganda. é, e aí tudo que ele recebia lá, ele colocava. Então ele pagava as contas e tinha esse negócio como uma espécie de hobby, assim. Mas ele acreditava muito nesse negócio, queria ser um negócio grande. E, e aí aquele negócio travado, não girava, as pessoas não compravam. Porque só para você ter uma noção, todas as nossas camisetas, elas levam o nome de Jesus, ou uma mensagem evangelística, ou uma mensagem profética, ou uma mensagem bíblica. De alguma forma, nós estamos espalhando a mensagem. Até o nosso slogan é Vestindo o Brasil com a Palavra de Deus. Uau. Então, só que o pessoal não comprava. Porque o que eles acreditavam? Não sei se você lembra, antigamente, as roupas ela era assim, ó, você usava até não servir mais. Depois passava pro irmão, depois Certo. não servia para ninguém mais. Você lembra o que virava a roupa? Pano de chão. Pano de chão. E aí Tá. o pessoal não comprava porque eles falavam assim, cara, se essa roupa um dia virar pano de chão e tem um versículo, tem a palavra de Tô Deus, pecando. vai ser um pecado. Sério que. É, Cara, que. era tipo uma teoria E e o faz sentido, pessoal né? não comprar. Faz E sentido. aí o que acontece, cara? Ninguém comprava, era um negócio. Então, a gente fabricava 30, mas no final do mês a gente fazia o balanço ali, ainda tinha 20, tinha 10. Ou seja, não vendia Não quase. vendia, não vendia. E aí meu pai assumiu um cargo na igreja, chama superintendente da escola bíblica dominical. Quem é das igrejas mais tradicionais sabe exatamente, é o culto de domingo de manhã, onde é literalmente uma escola. E quando meu pai assumiu como superintendente, é como se fosse um diretor dessa escola, ele levou uma ideia para o pastor, ele falou assim, pastor, eu queria construir umas salas de aulas aqui para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. E o pastor amou a ideia, mas falou assim, ó, a igreja não tem condição de fazer, não tem recurso. Meu pai foi embora para casa meio chateado, ele voltou no outro dia com uma ideia. Ele chegou lá, pastor, tive uma ideia, eu quero pegar 100% do meu estoque, 100% da minha produção e doar para a igreja. Porque aí a gente vende os produtos aqui, todo o lucro fica para a igreja e a gente consegue Construir o que precisar. construir. Cara, aí foi muito rápido, porque aí todo mundo pegou 2, 3 ali para usar, para vender, para ajudar e tal. Vendeu muito rápido, construiu muito rápido também aquele projeto.
E no dia da inauguração, cara, meu pai sentado em cima do púlpito da igreja, vê a famosa irmãzinha do coque. Você já sabe o que é ela? Claro, aquela que traz Aquela que as tem boas novas. aqui tem o Wi-Fi ligado, irmão. Aí, e eu costumo falar assim, ó, elas têm uma conexão direta com Deus. E qual que é o problema? Normalmente elas são fofoqueiras, elas não ficam caladas. Então Deus falou, elas entregam, irmão. Aí ela veio assim, subiu em cima do púlpito, colocou a mão na cabeça do meu pai e falou assim: meu servo, a partir de hoje, eu abro as portas do seu negócio, porque eu conheci seu coração. E você nunca mais vai conseguir atender a demanda que eu vou mandar para sua empresa. Nossa, cara, essa mensagem forte, hein? foi muito forte e muito real também. Depois de 6 meses, depois de 6 anos. Depois de 6 anos. Então, de 1990 até 1996. Em 1996, a gente começou, que recebeu essa palavra. Naquele mês, meu pai já conta que precisou já passar para 50, 30 já não dava. E de 50 passou para 100, de 100, 200, 200 não dava, passou para 1.000, 1.000 não dava, 10 mil não dava, 100 mil não dava. A gente já chegou a produzir mais de 200 mil peças por mês e acredito, não é suficiente até hoje. A minha Cara, tô até arrepiado. A minha principal ligação que eu recebo é: Eduardo, tá faltando a peça fulano de tal, tá faltando a camiseta tal e tal. Por mais que me gera um desejo de aumentar, de expandir, sempre me faz lembrar da promessa que nunca vai ser suficiente. Não importa o quanto você faça. Não importa quanto a gente expanda, nunca vai ser suficiente. O que você acha que, por exemplo, assim, agora vamos depois levar para a parte do negócio, mas vamos trazer agora primeiro para a parte espiritual do negócio, vai. Por que você acha que o negócio de vocês foi escolhido para ter uma promessa como essa, por exemplo? Cara, eu creio muito que nós carregamos um propósito muito forte. E não só nós, mas qualquer negócio que carregar um propósito muito forte, ele vai ser de certa forma, um escolhido para poder distanciar ou para poder se destacar no meio de outros projetos, né? Cara, negócio que dá dinheiro tem inúmeros, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, quantas pessoas de sucesso a gente conhece aqui. Com negócios diferentes, né, cara? De negócio diferente, cara. Eu lembro quando eu fiz administração, fui numa palestra do David Portes. Ele era um cara que ficou multimilionário vendendo balinha, né? Então, cara, tem como o cara... Ele fala que ele era o segundo maior camelô do Brasil, né? Atrás do Silvio Santos. Então, tipo, cara, formas de ganhar dinheiro existem várias. Mas a gente tá num meio que a gente precisa ter um propósito genuíno, sabe? Eu acho que isso que vai fazer a gente não ser mais um. Mas, por exemplo, vocês vivem uma coisa que talvez seja uma das maiores dúvidas para quem empreende com propósito, né? Uhum. Que é a falsa sensação que a gente tem de por ter um motivo genuíno ali, um propósito genuíno, muitas vezes ligado até aos planos de Deus, assim. A gente não vê o negócio acontecendo da forma que a gente achou que aconteceria ou na velocidade que a gente achou que aconteceria. Então, o que faz vocês acreditarem durante 6 anos que vocês não veem acontecendo que era, por exemplo, um plano de Deus, por exemplo? Cara, eu acho que esse também é um fator determinante. Você conseguir perseverar mesmo quando você não enxerga absolutamente nada, né? Então, era só uma certeza assustadoramente que consumia, principalmente meus pais, de que aquele negócio era o projeto de Deus para eles, porque nada fazia sentido ao ponto da gente continuar ali, sabe? Durante 6 anos. Mas eu acredito que é isso que muda os negócios, sabe? São pessoas que acreditam mesmo quando não está dando certo, perseverança. E talvez esse, assim, tanto que eu falei aqui, né, falei no início que a etapa do tempo, que é exatamente essa etapa, né, do processo da forja, para mim é o mais desafiador, pô. Sim. É você não ver um resultado a curto prazo e mesmo assim, mesmo em meio a prejuízos, por exemplo, continuar investindo em algo que você acha que em algum momento, acredita que em algum momento vai dar certo, né? Essa época você já vivenciava esse negócio com seus pais? Você chegou a vivenciar esses 6 anos também? Eu era a empresa, na verdade, nasceu junto comigo, assim, né? Tá. Então, foi assim que eu nasci. Então, esse período mais difícil, eu não tenho tantas lembranças em termos de negócio, assim.
Eu lembro de eu criança, assim, almoçando, brincando, assim, dentro da sala dos meus pais, né? Mas eu tenho uma lembrança já mais ou menos com uns 12 anos pra frente também, que teve vários períodos desafiadores aí. Mas Legal. eu participei de tudo, mas sem a Certo, visão de um empresário, assim, sabe? certo. Porque o que me chama a atenção, assim, é em meio a esse caos, porque Aham, a matemática já não faz mais sentido, né? aham, Se você for levar em consideração a matemática, o negócio fecha no primeiro ano, nos sim. primeiros meses, né? Então a gente, quando começou a gravar também, há 4 anos, cara, o modelo de negócio, falando de modelo de negócio, de podcast, não é algo que você fala assim, caraca, no mês tal eu ganho tantos milhões de reais, enriqueço, né? Então era a pergunta que a gente fazia, né? Tipo assim, ó, eu creio que Deus nos trouxe até aqui para fazer isso Uhum, e alguma coisa no meio do caminho vamos aprender para também fazer dinheiro com isso, né? aham, E esse processo é um processo muitas vezes angustiante, né, cara? demais. Porque para quem tá no meio do deserto parece que nunca chega ao final, né? Sim. Então, quando você começa a ser mais inserido no negócio, em que fase já está isso? Em que fase da marca da paz isso já se encontra? O que que você, Aham. quando você chega, o que que você já interpreta do negócio, assim? Cara, quando mais ou menos com 10 anos, 9 anos ali, eu comecei a trabalhar de fato dentro do negócio ali. Meu pai já arrumava algumas coisas ali pra gente poder fazer. Aí eu lembro que com 16 anos eu comecei a faculdade de administração. E aí meu pai falou assim, ó, a partir de hoje você vai administrar a loja. A gente tinha uma loja de atacado em Goiânia. E aí eu passei a cuidar da loja. Depois eu saí da faculdade de administração, formei em administração, iniciei a faculdade de direito. Aí eu saí da parte comercial, vamos dizer assim, e fui para uma parte de escritório mais, né? Então a ideia era que eu ajudasse de alguma forma ali na parte jurídica da empresa, né? Trazer alguma redução de imposto, trazer algum negócio, só que no meio do curso eu descobri que aquele curso não era para mim. E aí eu falei, cara, não tem como. Só que na época, eu até falo, né? Eu falo a vantagem de ter uma mãe brava, né? Minha mãe não deixou eu parar na época. A minha mãe também tentou não deixar, mas ela. Acho que ela Foi. não era tão brava assim, então, que eu. Eu até costumo falar assim que sabe o que tem em comum entre todas as pessoas de sucesso? Normalmente é uma mãe brava. Ah, tá. Perfeito. Porque a mãe brava ela forja o caráter do filho, sabe? Faz sentido. Então você tem que. Ah, eu quero parar. Não, não vai parar, não quero fazer, mas vai fazer. Ah, não quero estudar, mas vai estudar. Então, Mas todo mundo faz, mas se não é todo mundo, é tipo isso, né? então, esse ambiente, essa pressão desde criança ali, ela forja muito para os negócios, sabe? Então, o negócio Certo. vai exigir muito de que você faça coisas que você não quer, coisas que você não deseja fazer. É, então essa pressão desde a infância vai ajudar você a ser resiliente, porque talvez o maior superpoder que os empresários precisam ter para poder ter sucesso é resiliência. Eu não conheço nenhuma história de sucesso que não Perfeito. passou por uma história de resiliência muito forte também. E aí, falou tudo assim. E eu acho que tem um ponto que é o seguinte, cara. A gente tem uma falsa sensação, quando a gente começa um negócio, que aqueles desafios iniciais vão passar e vai chegar um momento que o negócio vai crescer, vai dar dinheiro e a gente não vai ter mais problema nenhum. E é uma falsa ilusão, porque os problemas eles são proporcionais, inclusive, vão ficando cada vez maiores, né? Beleza, você não tem um problema que já não é mais vendas, que não é mais produção, é demanda, já tem muito, mas tem outros problemas. Então, por Sim. exemplo, hoje já são a maior do mundo. Qual que é o problema que vem acompanhado com isso? Hoje, quais são os desafios que vocês têm que enfrentar, Cara, por exemplo? quanto mais cresce, quanto mais aumenta faturamento, maiores são os problemas. Porque quando você é pequeno, cara, os problemas são muito poucos, são muito fáceis de serem resolvidos, né? Uma Perfeito. ligação, cara, você resolve um grande problema, né? Agora, com o grande faturamento, cara, vem inúmeros. Por exemplo, se você tomar uma multa é, por conta de imposto, um exemplo, e que é muito comum, não é que, mas é porque estava sonegando. Não, não é. O Brasil, Muda você tudo, está tudo. fazendo tudo certinho e do nada você Você não tá descobre que não é mais. daquele jeito. Você toma uma multa milionária. E aí já não tem uma pessoa que você liga para poder resolver uma situação. Você vai precisar fazer uma jogada gigantesca para poder tentar não deixar o seu negócio parar. Então, é muita coisa,
são muitos problemas que a gente tem que ir contornando assim diariamente, sabe? Então, quanto mais cresce, maior os problemas ficam. E aí agora vocês estão indo também para o caminho de franquias. Sim. E aí como que tá isso? Como que tá esse lance de franqueado? Como que desenvolveu? Como que foi criado? Qual que é a expectativa? Nós começamos trabalhando com representantes, né? Com os meus pais ali, nós tínhamos representação. Na verdade, nós tínhamos... Pro Brasil todo? Isso. Nós tínhamos loja de atacado, então era uma loja onde o pessoal do Brasil todo compravam ali para poder revender. Depois passou para representantes, então a gente tinha um em cada estado, alguns estados maiores, como São Paulo, tinha 2, 3, mas aí com o passar do tempo, a gente foi migrando, né? Então, quando eu assumi em 2017, eu assumi para poder trazer a venda direta para dentro da empresa. A venda direta é muito parecido com o que a Avon, a Natura faz, né? Então, é a revistinha, o catálogo, a pessoa se cadastra, ele anda... Vai de casa em casa. Vendendo e faz o pedido por um site. E no final do ano passado, a gente tirou essa modalidade e migrou 100% para franquia. Então foi um desafio. O que vocês enxergaram para mudar? O que vocês analisaram, levaram em consideração para decidir entre um e outro? Cara, todo modelo de distribuição ele tem as suas vantagens e desvantagens, né? Certo. Uma das coisas que a gente percebeu que a gente tinha 100 mil revendedores, cara. A marca da Paz tinha cadastrado durante 7 anos 100 mil pessoas que passaram pela marca da Paz, que revendiam em algum momento. E o que a gente percebeu, cara? Aonde a gente chegava, a marca da Paz era novidade ainda. Por quê? Porque o fato de você ter só pessoas revendendo sem um espaço físico, sem as pessoas verem a logo, sem as pessoas ter um lugar para poder olhar ali, a gente percebeu que a gente nunca ia construir um conceito de uma marca muito forte. Assim. Branding, né? Isso, porque fica parecendo meio que... Um negócio informal. Isso, um negócio informal, exatamente. E automaticamente, por exemplo, você revendia, se você deixasse revender, para as pessoas que compravam ali, a marca da Paz não existia mais, né? Porque ele só ouvia falar através de um revendedor. Inclusive, todas as marcas que trabalham nesse formato e que você conhece hoje é porque eles uniram isso junto com franquia, junto com lojas, junto com algum modelo de exposição, né? Então foi aí que a gente entendeu que a gente precisava, se a gente queria construir algo realmente sólido, algo realmente duradouro, né? E com brand muito forte, a gente ia precisar ter um local onde a gente iria, de certa forma, expor aquilo que a gente acreditava e aquilo que a gente pensa para o mundo, sabe? Então, foi aí que nasceu. Hoje nós estamos com 14 franquias. Até o final do ano a gente quer ter 100. Pô, mas é recente? Do ano passado? Você recente, disse? Novembro do ano passado. E já tem 14? Já tem 14. E vão terminar com 100? Se Deus em quiser. Um ano? Em um ano. Caraca. Se Deus quiser, esse é o nosso projeto, né? Inclusive, como eu falei no início aqui de uma promessa de Deus, né? A promessa é 300 em 2 anos. Então, eu falei assim, cara, então nós precisamos correr atrás dessa promessa aí. Não é fácil, não. Então, e aí, quanto que é para abrir uma franquia? Você pode falar esses números? Sim, posso. Hoje é em torno de 180 mil, você abre uma loja de 50 metros quadrados. Já com estoque? Já com estoque, já com a taxa de franquia, já com acredito que é 20 ou 30 mil de capital de giro já varado. Então, legal. Tudo isso já está dentro do projeto. E aí as métricas de um franqueado, por exemplo, o que o cara tem de margem, o que ele tem de faturamento, em quanto tempo ele tem esse retorno, o que geralmente tem de... Cara, hoje as margens são muito boas, muito altas, né? Então, ele tem uma loja que fatura cerca de 100 mil reais por mês, ela vai deixar mais ou menos 30% de margem. Ela vai se pagar com menos de um ano, né? É um bom negócio para franquia. Excelente. Legal. Então, e o principal, que eu acredito que é o nosso ponto-chave, assim, é que não tem concorrente. Né? E isso que eu ia te perguntar, cara, mesmo sendo num segmento que é extremamente competitivo, que é o segmento de vestuário, tem um nicho aqui dentro que não tem concorrente, né? Não tem ninguém, nenhuma marca expressiva além de vocês assim que compete, né? Não. É isso mesmo, então. Então, tipo assim, nós estamos dentro de um país que 90% das pessoas se consideram cristãs, ou seja, então, eu lembro até
conversando com um amigo empresário, ele falou assim, cara, você não tem um nicho, você tem um segmento. Apesar de parecer que é nichado, mas não existe um nicho de 90% da população. Né? Tá, Então, perfeito. ele falou, você tem um segmento. É nichado, mas abrange É que quase é todo tão mundo. grande, né? Isso. E o principal de tudo, não tem nenhum concorrente. Hoje, inclusive, os nossos maiores concorrentes, vamos dizer assim, fabricam com a gente. Então, como é muito difícil hoje ter uma produção muito robusta, então o que a gente entendeu? A gente falou, cara, se tem alguém se destacando, né, a gente pode produzir, a gente pode ser parceiro de negócio ao invés de ser concorrente. Aí vira tipo uma white label, por exemplo. Exato. Aí então a gente faz para qualquer pessoa com a etiqueta dele, com a embalagem dele, com a tag Massa. dele. Ninguém nem sabe que foi fabricado da marca da Ô, paz. mas aí o que mudou no comportamento das pessoas de achar que era pão de chão e não acha mais? O que você acha que mudou? Eu acho que foi o comportamento da humanidade, assim, dos homens, né? Antigamente, hoje em dia ninguém Não veio usa... mais pano de chão, É, perfeito. hoje em dia ninguém coloca a camiseta mais com pano de chão, assim. E antigamente, você lembra que as camisetas acho que duravam mais, né? Tipo, o algodão. Até tem um negócio que fala que foi depois da reforma industrial, né? Que aconteceu que as coisas passaram a durar menos, alguma coisa assim. Então, com o tempo, o pessoal já não tem essas camisetas mais de 10, de 15, de Tá. 20 anos e tal. É verdade. Até quando alguém chega em mim e fala assim, caraca, eu tenho uma camiseta da marca da Paz com 30 anos, com 20 anos aqui e tal. Deixou o quê? Num quadro, né? Deixou num quadro. Aí eu até brinco com ela, eu falo assim, eu vou diminuir a qualidade, né? Porque você precisa voltar pra comprar mais. E, cara, assim, eu não sei se também é uma percepção ou se foi porque também eu comecei a fazer mais parte do meio, mas parece que o mundo cristão assim começou a ficar maior também, né? As pessoas começaram a se expor mais para falar nisso, a se posicionar nesse sentido. Acho que o consumo nesse sentido também começou a aumentar, né? Exato. Quando eu era criança, pelo menos, não sei se é porque o ambiente que eu estava ou não, mas assim, não era tão comum você ver alguém com camiseta de Jesus, né? Então, as pessoas não falavam tão abertamente, era muito mais na igreja, você escutava sobre a igreja, mas fora da igreja não. E eu percebo que hoje há esse é um tema muito mais falado também fora das igrejas. Sim. É uma percepção minha ou de fato isso aconteceu? Não, de fato tem crescido muito, né? Se eu não me engano, tem um dado que mostra que a religião cristã foi a que mais cresceu no mundo todo e no Brasil teve um crescimento dobro da média mundial, assim. Então, tem crescido bastante. E aí você acha que isso é por conta de quê? Na sua visão, assim? O que acarretou isso? Cara, eu acredito que nós estamos partindo para os fins dos tempos, né? Então, essa velocidade começa a pegar uma velocidade um pouco maior, mas eu acredito também que o evangelho ele se tornou um pouco mais atrativo, assim, sabe? Isso até é uma crítica, assim, sabe? Tipo, Entendi. antigamente falava muito de renúncia, falava muito de proibição, de não pode, e o evangelho deixou um pouco de ser esse pode, não pode, sabe? Então fica uma crítica, mas também é algo que a igreja entendeu. Poxa, Jesus não veio aqui para poder derramar um monte de proibição, sabe? Ele veio aqui trazer um estilo de vida. Então, a partir do momento que ele deixou de ser simplesmente um pode ou não pode, passou a ser um estilo de vida, se tornou mais atrativo. Mais acessível, Mais né? acessível. Faz sentido. E, por exemplo, uma coisa que a gente até comentou esses dias é que a gente começou a ver pessoas assim, cara, extremamente improváveis falando da Sim. Bíblia, do Evangelho, nas Total. redes sociais, né? Pessoas se convertendo assim, umas pessoas assim, cara, sério? Tipo assim, cara, pode qualquer coisa, né? Depois esse cara que se converteu pode qualquer coisa, né? Então a gente se impressionou com isso também, né, cara? Sim. Então foi um movimento que tem... E o fato de ter muitas pessoas relevantes a nível de alcance, né, em rede social, se convertendo, acaba que... Acelerando muita coisa. Que deixa o negócio mais... desperta um pouco mais de curiosidade, vamos dizer assim. Uma pessoa que nunca, talvez, pisaria na igreja, quando ouve falar alguma coisa assim de alguém, ele fala, cara, eu vou uma vez para... Legal. Mas ao mesmo tempo que você tem um segmento tremendo, grande e tal,
também tem alguns desafios, né? Sim. Que não tem jeito, cara. Nesse segmento você vê muitas pessoas levantando várias críticas. Nem importa o que você faça, da forma que você faça, né? E quando você envolve esse lance, por exemplo, desse público com um negócio, tem muita gente que tem umas certas barreiras. Você enfrentou em relação a isso? Tipo, de estar fazendo negócio com o público cristão. Tem esse lance também ou não? Cara, é pouco, mas às vezes aparece, né? Falava assim, o cara Tá aproveitando o cara comercializa a fé e tal. Tem isso ou não? Sempre tem algumas pessoas falando nesse sentido, assim. Mas qualquer pessoa que aprofunda minimamente que ser na nossa empresa, eles vão entender que é algo genuíno, é o nosso estilo de vida. Meus pais são pastores, né? Dedicam ali, inclusive saíram agora recente da operação da empresa, né? Meu pai especificamente, para poder viver disso. Meu irmão também saiu para poder ser missionário, né? Então, eu tô à frente. Então não foi pelo negócio. Não foi por um negócio. Não foi por um negócio. Mas... Se parar para ver, por exemplo, estourou a guerra na Ucrânia, nós fomos para lá levar mantimento, levar camiseta e tal, lá na Polônia, que era onde os ucranianos estavam indo refugiados. Deu a enchente do Rio Grande do Sul, nós fomos 2 vezes, levamos mais de 4.000 camisetas em doação, em carreta com alimentos e tudo. Estourou aquele negócio da Ilha do Marajó lá com a denúncia da Damares e tudo mais. A gente foi já 3 vezes, também na 4ª agora, para poder, de alguma forma, auxiliar ali. Ali também milhares de camisetas doadas ali. Cara, aonde precisa, aonde a gente entende ali que tem uma necessidade, a gente tem ido para poder ajudar. Então, qualquer pessoa que se aprofunda minimamente que seja, ele vai ver, fala, cara, não tem como esses caras estarem fazendo por marketing, não tem como, porque era muito custoso, era muito mais fácil a gente bancar alguma coisinha ali, falar, aquela associação é bancada por nós. Não, a gente vai, a gente participa, então isso é algo... Tá envolvido no negócio, né? Legal. Então... Até porque eu acho que eu percebi uma coisa nesses anos empreendendo, assim, cara, o empreender ele caminha lado a lado assim com a fé, né, cara? São coisas que, se não tiver muito alinhada, ou você deixa de empreender, ou você deixa de ter fé, né? Exatamente. Cara, é muito doido, né? E o que nesse seu caminho que você empreendendo e também muito conectado, né, muito ligado a esse meio de fé, enfim, o que você percebe, o que você aprende de um para outro? O que você aprende, por exemplo, ao empreender, que você aprendeu tendo fé, tendo esse envolvimento com a Bíblia, por exemplo? Qual que é a relação? Quase tudo. Porque o que acontece? Eu, inclusive, meu Instagram, posto vídeo todos os dias falando basicamente sobre negócios e algo que, de certa forma, andam assim de mão dadas com os negócios, tipo família, tipo a casa, sobre pensamentos, sobre crenças, sobre todas essas áreas. Tudo baseado na Bíblia. Eu não falo nada que não esteja na Bíblia. Nada, nada, nada. Inclusive, fui palestrar agora, aí eu fui falar sobre, sobre passagens bíblicas e a maioria das pessoas falavam assim, cara, eu nunca tinha enxergado essa história com olhar de empreendedorismo. Um exemplo. Você deve lembrar da história de Eliseu, onde ele deita em cima de uma criança que estava morta para poder fazer ela ressuscitar. Certo. A Bíblia vai dizer, sim, que ela deita em cima e coloca o olho no olho, as mãos nas mãos, a boca na boca e começa a ficar deitado até esquentar. Mas diz que ele tenta uma vez e não dá certo. E diz que ele anda de um lado para o outro dentro da sala. Mas só que diz que ele deita por uma segunda vez e aquela criança ressuscita. E aí, o que eu trouxe de insight para isso? Eu falei assim, cara, às vezes os nossos negócios estão frios, né? Mas o que eu aprendo com isso? Que a gente precisa tentar mais uma vez. Cara, se a gente não estiver disposto a deitar de novo, a fazer tudo de novo, a gente já fez tudo certo, estava tudo certo. Ele não fez nada diferente da primeira vez, ele só tentou mais uma vez. Então, e eu começo a trazer esse insight de, poxa, tenta mais uma vez, faça mais uma vez, persevera mais um pouco, continua mais um pouco. As coisas, o negócio vai aquecer, mas você precisa estar disposto a fazer mais uma vez. Outro insight que eu trouxe disso, eu falo assim, poderoso, que a Bíblia diz que ele começa a andar de um lado para o outro dentro da sala, né? Isso mostra preocupação.
Outra coisa que eu aprendo, quando os negócios não dão certo, nós precisamos ficar preocupados. Falou assim, o nosso problema, o problema do século, é a gente não se preocupar mais. Poxa, o meu negócio não tá indo legal. Ah, tá tudo certo. Ah, meu casamento não tá indo legal. Ah, tá tudo certo. Tipo assim, vivo uma passividade. Ah, meus filhos não estão... Tá tudo certo. Não, cara, a gente precisa ficar preocupado. A gente precisa, de certa forma, coçar a nossa cabeça. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas estão dispostas a comprar uma briga para poder ver algo resolvido, sabe? Mas na Bíblia também não diz pra gente não se preocupar com o dia de amanhã e tal. Sim. E aí, como é que A gente precisa colocar o dia do amanhã nas mãos de Deus. A Bíblia vai dizer assim, ó, cada dia tem o seu próprio mal. Preocupa com o dia de hoje. Preocupa Perfeito. com o mal que vai acontecer hoje. Certo. Então, por exemplo, se tem algum problema, vou dar um exemplo no seu casamento. Porque o casamento, o dinheiro, os negócios, eles andam junto. Qualquer um que quebrar uma dessas pernas aqui, todos vão ser abalados. Por mais que você não termine o seu casamento, por mais que você não feche o seu negócio, vai ser abalado essas coisas. Então, vamos supor, cara, o seu casamento tá com problema. Cara, você precisa se preocupar que ele tá com problema. O que a gente vê hoje são pessoas separando que nunca teve nenhuma traição. Não teve problema financeiro, não teve nada. O que aconteceu? Poxa, não se importou, não preocupou. Já tem, sei lá, não sei quantos dias que estão deitados lá, um do lado do outro, cada um com celular, não conversa e tudo. E você percebe que tá errado, ela percebe que tá errado, mas quem se levanta para poder falar assim, ó, isso aqui tá errado, nós precisamos voltar a conversar, a relacionar, a ter um momento. Ninguém tem coragem, cara. Então, tipo assim, o sentir de preocupação é isso. Cara, nós precisamos nos preocupar, falar assim, poxa, tá errado. Você tem que se levantar, cara, e criar uma crise dentro do seu casamento ou dentro da sua empresa, uma crise para gerar mudança, entendeu? Tipo assim, poxa, tá indo tudo bem no sentido, tipo assim, pô, não tá o melhor que poderia ser, mas também tá tudo certo e tal, a empresa também, meio morna, meio negócio, e a Bíblia vai falar que a única coisa que Deus não tolera é ser morno. Você pode ser frio, você pode ser quente, você pode ser do jeito que você quiser. Agora, morno, cara, não seja não. Não seja não, que isso provoca vômito no Senhor. Mas você fala um negócio muito poderoso, cara. O cara não fez nada de diferente, tentou de novo e deu certo. Por que deu certo na segunda vez? É o poder da segunda ou da terceira vez, cara. Porque eu já tive a sensação de tipo assim, cara, fiz tudo aquilo que racionalmente parecia certo, né? Ou que nós achávamos que deveríamos fazer. E aí não tivemos o resultado que teríamos, que gostaríamos, ou que imaginávamos. E aí surge essa dúvida, tá? O que faltou, né? Geralmente você lembra da história faltou, da multiplicação dos pães e dos peixes? A Bíblia diz que eles estavam há 3 dias com Jesus, não tinha o que comer. Por que Jesus multiplicou só no terceiro dia? No primeiro dia, com certeza, todo mundo já estava com fome. Por que no segundo dia não? Porque existem milagres reservados para quem persevera, cara. Para quem aguenta 3 dias. Para quem fica até o final. Cara, eu fiz um jejum agora de 3 dias. Cara, é terrível. É terrível, cara. Você não concentra, é dor de cabeça. Cara, vou comer, não vou comer. No primeiro dia, cara, você já tá rasgando. E só tá começando, né? E só tá começando. No segundo também, eu falei assim, isso que eu tava no ar-condicionado dentro do meu escritório. Imagina essa galera no deserto. Então, o negócio tava feio ali. E eu ficava questionando, eu falei, por que no terceiro dia? Por que não no primeiro? Por que não no segundo? Imagina a quantidade de pessoas que foram embora no segundo dia porque estavam com fome. E é justo, cara. Beleza, mas não vai viver o milagre. O milagre vai ser para quem persevera até o terceiro dia. Então, tem coisas que não necessariamente você vai precisar fazer algo diferente, algo novo. É só o simples fato de tentar de novo. Tentar de novo, cara. Perseverar mais um dia. Existe uma frase que eu sempre falo que o seu sucesso está um dia depois da sua não desistência. Mas aí, por exemplo, você chegou a pensar nisso ao ler essa passagem? Como que ele chega à conclusão que não precisa fazer nada diferente? Como que ele chega à conclusão que o que ele estava fazendo já estava certo? Cara, tem convicções que é só Deus que coloca no nosso coração, né? Tem convicções que que o empresário ele sabe muito bem
a convicção que ele carrega dentro do coração. Então, eu não sei o que se passa na mente dele fazer como ele fez. Mas uma coisa eu tenho certeza, cara, que o fato dele ter perseverado fez com que ressuscitasse. Então, o seu negócio, talvez, para ele ressuscitar, você só precisa tentar mais uma vez. Você precisa bater em mais uma porta. Você precisa receber mais um não. Você precisa avançar um pouco mais. Então, Tem alguém da Bíblia que se considera que foi um bom empresário? José do Egito, o maior empresário de todos os tempos. Por quê? Porque o povo costuma falar, que o José ele deu comida pro povo. Não, ele nunca deu nada para ninguém. Ele vendeu. Ele vendeu, olha só como que a Bíblia diz. José, ele juntou comida durante os 7 anos de fartura. Nos 7 anos de escassez, a hora que o pessoal chegou lá para pedir comida, ele falou assim, não, o que vocês têm aí? Ele falou, tem dinheiro. Foi então me dá dinheiro aí, dá ouro, dá prata, dá joias e tal, e eu troco para vocês comida. Ao ponto que o pessoal chega e fala assim, não tem mais dinheiro, não tem mais ouro, não tem mais prata, não tem mais nada. Ele falou assim, mas vocês têm animais? Tem. Então me dá os animais. Aí, depois chega lá e falou assim, agora você já tem todo o nosso dinheiro, todos os nossos animais. Ele falou, mas tem terra? Tem terra. Então me dá a terra de vocês. Depois, no final, ele falou assim, olha, mas você já tem todo o ouro, toda a prata, toda a terra, todos os animais. Ele falou assim, a gente precisa comer. Ele falou assim, vocês têm filhos aí? Tem. Então vai ser meu escravo a partir de hoje. E comprou, e trocou essa comida, comprou de certa forma, em troca de comida. E por que eu falo isso? Por que eu falo que esse é um exemplo de empreendedorismo? Porque, cara, tudo aquilo que é dado, tudo aquilo que a gente dá, a gente vai começar a escravizar as pessoas. Você pode ver que todo governo que gosta de dar uma bolsa, dar um negócio e tal, normalmente o povo começa a se tornar escravo daquele que está dando. É o conceito de assistencialismo, né? Exato. Então, como que José transformou todo mundo em escravo? Dando comida para eles, dando aqueles que eles queriam. Transformou todo mundo em escravo. Como que José fez para todo mundo deixar de ser escravo? A Bíblia vai dizer assim, falar assim, a partir de hoje, tudo que vocês produzirem, a terra que é minha, tudo que vocês têm é meu. Mas a partir de hoje, na terra que é minha, vocês vão produzir e vão deixar 20% para Faraó. E com 80% vocês vão se comprarem de novo. E vocês vão sobreviverem e vão se comprar novamente. Então, olha só o tanto que isso é poderoso. Enquanto ele dava, ele escravizou todo mundo. A partir do momento que ele parou de dar e falou assim, tá aqui a semente, tá aqui a terra, vai trabalhar, vai pagar seus impostos e vocês vão ser libertos. Todo mundo se libertou. Ninguém continuou como escravo. Então, José ele tinha essa mente empreendedora. Ele sabia exatamente como fazer, tanto para poder escravizar as pessoas, quanto para poder fazer eles deixar de ser escravos. Então, todo mundo se comprou novamente. E olha que doido, né? No início, se a pessoa já tivesse feito o que ela fez no final, ela não precisaria ter dado a terra, né? Não precisaria ter dado os 20%. Ela poderia desde o início ter trabalhado, né? Por que nunca ninguém pensou, né, em um cara trabalhar, né? O que né? todo mundo precisava ter feito era guardado no tempo de bonança, né? Então, que foi o que José fez. O que José fez diferente foi guardar uma reserva para o tempo de escassez. Então, durante 7 anos, ele armazenou, durante 7 anos ele guardou, porque, cara, a Bíblia vai dizer que o nosso dinheiro e tudo aquilo que nós temos são como palha ao vento. Pode bater um vento, cara, e tudo aquilo que a gente construiu se desfaz. Então, nós precisamos confiar em Deus, que tudo aquilo que nós temos não pode não ter mais. Mas existe um conceito muito forte que a gente precisa guardar. Se o tempo é de bonança, cara, guarda. Porque não existe um tempo de bonança que perdure toda a nossa vida. E nem um tempo de escassez que perdure todo o tempo da nossa vida. Por isso que nos momentos difíceis, você vai ter uma certeza, vai passar. E nos momentos bons... Vai passar também. Vai passar também. É algo desanimador para quem está vivendo no período de bonança. Mas, cara, sabe o que você pode fazer? Se eu sei que vai passar, o que eu vou fazer, cara? Eu vou guardar. Eu vou me preparar para o período ruim. Então, basicamente é isso. Certo. Porque na hora que o José começou a pegar as terras,
Não adiantava mais plantar. Perfeito, que já não dava mais. Exato. Tá. Uhum. Era antes disso, no caso, né, que você Exato, falou. antes disso. Por isso que ele fez. E aí isso leva pro mundo empresarial também. É a visão, né, Acontece velho? hoje, né? Aham. Um cara que tá com a empresa aí num momento ruim, o cara que tá bem. Vai lá, compra o outro, né? Perfeito. Massa. Inclusive, Massa mesmo. o Paulo Vieira me falou isso uma vez. Eu falei assim, Paulo, ele tava me falando sobre dicas de negócio, né? E eu falei assim, cara, ele falando sobre estratégia do Oceano Azul. Aí eu falei assim, cara, eu já vivo no Oceano Azul. Qual que é o próximo passo? Ele falou assim, o próximo passo é o monopólio. Ele falou assim, todo mundo do seu ecossistema ou tem que ser o seu parceiro, ou tem Seu que ser um cliente. negócio, ou ele vai ser comprado, cara, por você. De certa forma, tirando a parte ética da parada, basicamente é isso. Então, cara, é isso que as grandes empresas fazem. Ele falou, na verdade, nesse sentido. Ele falou assim, cara, independente se é ético ou não, é isso que os grandes fazem. Então, depois que eles atingiram o Oceano Azul, todo mundo que vem surgindo, que tem um potencial, primeiro você faz uma espécie de parceria, tenta trazer ele para perto. Cara, ele não quer, tenta comprar ele. Se ele não quer fazer parceria, não quer ser vendido, aí o último passo é o que o Meta faz, né? Exato. Então, tem uma empresa de vídeos Você abre uma curtos. loja na frente dele É, com 50% do valor, com produto melhor Então, e tipo assim, aguenta ele acabar com o tinha caixa. o Snapchat, né? Aí ele falou, cara, eu vou colocar Snapchat aqui em todos os negócios. Aí, tipo, virou os stories, né? Ele falou assim, então, basicamente, essa é a estratégia dos grandes negócios. Quando a gente pensa no segmento cristão, por exemplo, 90% no Brasil ser cristão e não ter concorrente, esse mesmo padrão acontece em outros lugares do mundo também? Não, Se você não tem também concorrentes em outros lugares, você tem essa visão já ou não? cara, o Brasil, ele é um mundo cristão muito grande, né? É o Brasil, México e Estados Unidos. E alguns países da África, que tem esses números Uau. assustadores, assim, Tá. Cara, eu falo isso porque eu converso com algumas pessoas que não são do Brasil, é assustador você falar assim, cara, eu fui num evento cristão, exemplo, sei lá, numa praça e tinha 2.000 pessoas. Teve um show em algum lugar, tal, e juntou 50.000 pessoas. Pra quem não é do Brasil, isso não é normal, sabe? Tipo assim, não é normal juntar essa quantidade de gente. Por exemplo, lá em Goiânia, o Brasil já é um país muito cristão. Lá em Goiânia, ainda mais. Cara, em uma única avenida em Goiânia tem, sei lá, 5, 6 igrejas com mais de 2, 3 mil membros na mesma avenida, cara. Todas cheias. Todas lotadaças. Então, tipo O assim. povo é crente em Goiânia. Então, por exemplo, só a minha denominação, que é a Assembleia de Deus, só em Goiânia tem 500 igrejas. Nossa, quantos habitantes tem em Goiânia, pô? Tem 1,5 milhão. Putz, cara. É Então, bastante tipo assim, coisa, é né? muita coisa, né, cara? É muito. É loucura, lógico. A maioria ali são igrejas de 50, 60. Pô, e 100, por que, né? por exemplo, assim, ó, a própria igreja não se torna uma franqueadora, vem de dentro e ajuda também a arrecadar recursos, porque o lucro fica ali na própria igreja, enfim. Aham. A gente tem vários projetos nesse sentido. Por exemplo, uma dos nossos parceiros assim é a Igreja Batista Lagoinha, né? Então eles são mais de 600 igrejas e a Marca da Paz produz todas as camisetas da coleção da Lagoinha. Então, Ah, a gente comprou algumas. com certeza, se você comprou da Lagoinha... É, Emaús, é do Emaús. Não, Emaús é uma concorrente nossa. Então cancela. Emaús era Escrito o negócio. Ah. Entendi. Tá. Essa eu acho que não. Aham. Aham. Show. Mas todas as igrejas batistas Lagoinha hoje têm uma parceria com a Marca da Paz. A gente fechou no ano passado, junto com o André Valadão, e a gente já tem algumas camisetas padrões assim, né? Que eles compram e vendem ali na Legal. igreja. Então, a igreja, de certa forma, ela entendeu isso como algo que pode trazer mais recursos para a igreja, cara. Porque depois que eu conheci a Lagoinha Alphaville aqui, Um negócio diferente, né, cara? eu descobri que não existe nenhuma igreja, nenhuma, no mundo inteiro, que ela é... Como que eu posso dizer? Tipo assim,
autossuficiente, vamos dizer assim, no quesito financeiro. Então, tipo assim, a igrejinha de 50 pessoas vai ter um nível de desafio financeiro ali, sei lá, de alcançar R$ 1.000 para pagar o aluguel, mas a Lagoinha daqui também gigantesca passa pelo mesmo desafio. Só que o aluguel dela não é R$ 1.000. Certo, é muito proporcional, maior. né? É proporcional. Então, cara, o desafio pra gente construir umas salinhas de aula lá, quando eu vim na Lagoinha Alphaville, os pastores me falaram, cara, é o mesmo desafio. Aqui só que é Uma sei sala maior. quantas milhares de crianças É muita e tal. É quase que uma despesa de uma escola normal aí, de 1.000, 2.000 alunos. Então, tipo assim, cara, eles lutando para poder pagar a conta no final do mês, a igrejinha pequena também lutando para poder. Mesma coisa. Então, a Marca da Paz veio como esse braço para poder ajudar também as Financeiramente também. Exato. Cara, e por exemplo assim, quando você olha para aquilo que você vem fazendo, para o negócio crescendo, enfim, você acha que você nasceu para ser empreendedor? Ou você acha que isso foi muito uma consequência de já ter nascido uma família com essa visão, enfim? Você acha que você nasceu para fazer isso? Cara, tem um pouco dos dois. Tem um pouco dos dois. O fato de eu ter nascido onde eu nasci me construiu dessa forma, mas hoje eu me sinto muito realizado fazendo o que eu faço. Então, tipo assim, é muito fácil para mim fazer o que eu faço, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Entendeu? Então, é diferente de uma pessoa que... Cara, porque, de fato, ser empresário é muito É difícil, brother. É muito difícil, é muito desafiador, cara. É muito problema. Desde problema financeiro, problema com pessoas, problema com concorrente, problema com fornecedor. Cara, é muita coisa, é exaustivo no final do dia. E é todo dia, pô. Todo dia. Não tem um dia que fala assim, caraca, dia. como é massa empresário, né? É difícil ter esse dia, né? E quando você é cristão, tem outro desafio ainda, né? Que é você aprender a lidar com o próprio coração para não colocar o coração no lugar errado quando começa a prosperar, né? Perfeito. Você tem que ficar se doutrinando ali muito forte com a questão do domínio próprio. Cara, esses dias eu até tava Exatamente. falando com a Mari, né? É muita coisa, né, cara? Tipo assim, beleza, tem que pensar aí, cuidar da empresa, funcionar. Aí você tem que, fechar as brechas, aí você tem que se casa, aí é o casamento. É muito doido, né, cara? É muita. Aí você fica pensando assim, o cara que tem um entendimento, que conhece isso, já passa um desafio. Eu fico imaginando assim, cara, imagina o cara que não sabe, pô. Imagina o quantas coisas ele não enfrenta e ele nem sabe que aquilo poderia ser resolvido de tal maneira. Porque ele não... Sabe? Então, assim, quando você olha pra isso, tendo esse entendimento tanto bíblico, tanto de empresarial, o que pra você ainda continua te assombrando? O que pra você continua sendo um desafio? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Mas tem muitas coisas. Por mais que a gente sabe, por exemplo... Mas tem fé, né, e tal. Por mais que a gente sabe, a gente precisa estar o tempo inteiro reciclando aquilo que a gente sabe. Por exemplo, eu que nasci na igreja, eu tava pregando esse final de semana e eu falei sobre isso. Falei assim, nada do que eu tô falando aqui é novidade para ninguém. Nada que eu possa trazer aqui vai ser novidade para uma pessoa. Para uma pessoa que cresceu na igreja. Tudo. Quem cresceu na igreja conhece a história de Jonas, de Abraão, de Moisés, de Adão, de Noé. Todo mundo, cara, você já conhece as histórias. Mas por que a gente continua falando todos os domingos, todos os negócios, a gente repetindo as mesmas histórias, os mesmos insights, os mesmos negócios? Cara, porque não é sobre aquilo que você sabe. É sobre aquilo que você consegue administrar daquilo que você sabe. Então, vamos supor, cara, você acha que o cara, um exemplo, que trai a esposa, você acha que ele não sabia que não podia trair? Não, ele sabe, poxa. Com certeza. Só que a gente não é movido só por o que a gente sabe, a gente é movido pelas nossas emoções. Então, cara, que eu sei que eu preciso ser uma pessoa ética, que eu preciso de certa forma, ter um bom relacionamento ali com concorrente, sei lá. Mas a hora que o cara pisa no meu calo e eu seguir aquilo que eu sei, é muito difícil, cara. O desafio esse é o desafio, né? Então, porque aí eu já não vou ser mais direcionado por aquilo que eu sei, mas por aquilo que eu tô sentindo na hora, né? E esse é o pior erro que a gente pode fazer, é ser direcionado por aquilo que a gente sente no momento, né? Então, a gente precisa ser direcionado por aquilo que a gente
aprendeu da palavra de Deus. Isso é o maior desafio que existe. Porque os nossos sentimentos, a Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Então, nós precisamos entender que, por exemplo, por mais que, a minha esposa me deu uma má resposta, meu filho fez... Eu não ajo de acordo com o que eu estou sentindo na hora. Porque se eu agir, cara... Você vai pegar o chinelo. vai virar uma briga eterna, né? Então, como que eu acabo com a briga? Quando eu entendo quem a minha esposa é para mim e não aquilo que ela tá me fazendo sentir. Então, poxa, ela é o que a Bíblia chamou que eu preciso dar a vida por ela. Que eu preciso amar ela acima de todas as coisas ao ponto de dar a vida por ela. Então, aliás, amar acima de todas as coisas abaixo de Deus, né? Mas eu preciso amar ela ao ponto de dar a minha vida por ela. Então, se eu amo ela ao ponto de dar a vida por ela, será que uma pessoa que eu estaria disposta a dar a vida, será que eu responderia dessa forma? Sei lá, da forma com que você estava com vontade? Isso é o que a gente aprende, cara. Mas na hora, será que a gente consegue fazer isso? Então, eu acredito que o maior desafio da nossa vida hoje é a gente conseguir aplicar aquilo que a gente já sabe. E não agir de acordo com os nossos sentimentos. Você acha que empreender com propósito, assim, muito pautado nessa crença, principalmente bíblica, é mais difícil do que empreender como se você não soubesse disso, por exemplo? Com certeza. Por quê? Com certeza. Porque, cara, a minha consciência, que nós cristãos chamamos de Espírito Santo, né? Não me deixa fazer uma série de coisas que poderiam me trazer benefícios, né? Eu aceleraria o processo, né? Exato. Então, tem pessoas que eu deixo de fazer negócio só porque o Espírito Santo me disse que não é para fazer. Isso é muito doido, né? É muito doido. Então, cara, uma pessoa que talvez não teria o Espírito Santo, talvez ele faria o negócio. Uma coisa que eu já me questionei, eu acho que também é um processo natural de quem vive isso, tá? Que é o seguinte, quando você tá nesse processo de empreender dessa forma e alguma coisa dá errado, você fala assim, ué, Deus, fui direcionado para fazer isso, né? E por que deu errado? Você já se questionou isso ou não? Sim. Você já fez alguma ação, tipo, dentro da empresa, enfim, alguma coisa que você, acreditava mesmo que era aquilo, deu errado e se questionou, Deus, mas não era isso que eu tinha que fazer, por que deu errado? Se já passou por isso, que conclusão você chega? Cara, eu passo por isso diariamente, né? Inclusive, teve uma promessa, teve uma palavra de Deus que foi lançada num dia, num culto assim, e falaram o seguinte, falaram assim, ó, Deus começou a falar através da boca de alguém e falou assim, ó, eu fiz a matemática parar de bater dentro dos seus negócios. Isso foi a parte mais doida, depois de tudo. Então, tipo assim, e foi um período muito difícil, assim, que as portas se fecharam mesmo. Tudo que a gente colocava a mão parece que... Não dava certo. Cara, tudo. Negócios que a gente falou, cara, vamos falar com essa pessoa que é certeza vai dar. Não dava. Aí, não, Perfeito. Cara, vamos fazer isso aqui. Não dava. Não, tá todo mundo aqui, vai... Não dava. Cara, o negócio se fechou mesmo. Existem alguns momentos que se fecharam. Mas existe um texto na Bíblia que diz assim, ó, que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. O que eu entendo com isso, cara? Que quando dá certo, tá cooperando para o meu bem. Quando dá errado, é difícil de enxergar, mas está cooperando para o meu bem também. Então, quantas vezes, talvez, seu carro furou o pneu para não acontecer um acidente lá na frente? Eu não sei. São livramentos que Deus nos deu que eu não sei. Eu estou dando um exemplo mais prático, que é mais fácil da gente enxergar, mas nos negócios, quantas portas se fecharam para que a gente pudesse estar onde Deus quisesse que a gente estaria? Então, as coisas de Deus, cara, a vida de Jó, quando você estuda a vida de Jó, você começa a entender que nem tudo faz sentido e não precisa fazer. Um dia, Jesus Esse é o lance, né? O não precisar fazer sentido é o que talvez cause mais... Olha só, um dia Jesus virou para um cara que era como é que chama? Leproso. A vida toda. Ele não podia entrar na cidade. Um dia Jesus foi lá e curou esse cara e falou assim, ó, agora você faz o seguinte, vai e não conta para ninguém. Cara, como que uma pessoa que era leprosa, não podia nem entrar dentro da cidade, tinha perdido o convívio com a família e com tudo, como que ele não ia contar para todo mundo o que aconteceu, cara?
Mas Jesus falou assim, ó, não conta para ninguém. Sabe o que que fez? Sabe o que que ele fez? Contou pra Saiu todo contando para todo mundo. Na hora que ele fez isso, a Bíblia vai dizer que Jesus vai em uma outra cidade, a hora que ele volta, ele não consegue mais entrar dentro daquela cidade. Por conta da quantidade de pessoas que queriam estar junto com Jesus. Ou seja, provavelmente Jesus tinha alguns outros milagres para poder fazer, algumas outras conversas para ter dentro daquela cidade. Ele foi impedido de fazer. Por quê? Porque aquele cara não obedeceu aquilo que naquele momento não fazia sentido nenhum. Poxa, eu preciso espalhar isso aqui. Poxa, Jesus só tem a ganhar se eu espalhar essa mensagem. Mas talvez Jesus queria entrar dentro daquela cidade. A Bíblia diz que ele tentava entrar, não conseguia, ele teve que ir para o deserto e todos que queriam iam ter com ele. Mas você contaria também, se você fosse. Com certeza. E esse que é o lance, né? Mesmo sabendo que talvez não era. O fato é o que doido, eu falei. pô. O fato da gente saber, o fato da gente escutar a instrução não quer dizer que a gente vai seguir. Ô, mas você não acha? Eu já me perguntei isso, tá? Aham. Cara, não seria. Por exemplo, você recebeu a promessa, certo? Uma coisa lá. Não seria mais fácil você falar assim, ó. Inclusive, se você contar para as pessoas, vai acontecer de eu não poder mais entrar nessa cidade. Não seria mais fácil já passar tudo, a instrução toda? Talvez. Já resolveria bastante coisa. Talvez. Mas Na Jesus, sua interpretação, por que que não faz assim? cara, Jesus, ele. A Bíblia diz assim que a glória de Deus é se esconder e a glória do homem é encontrar a Deus. Então, Jesus simplesmente não queria contar tudo. Inclusive, a Bíblia vai dizer que Jesus contava através de parábolas e as pessoas pensavam o seguinte, falavam, é para facilitar o entendimento. E a Bíblia vai falar assim, não, eu contei por parábola para vocês não entenderem. Certo. Olha que doido. Aí, e por que Jesus falava isso? Porque a Bíblia vai dizer assim que depois os discípulos iam ter com ele e perguntavam o que significa aquela parábola. E ele tinha prazer em contar. Então ele fazia para que as pessoas não entendessem, Para perguntar de novo. mas para que aqueles que tivessem vontade, sede, fossem até ele. É muito doido. É doido. Pô, tanto que um dia a gente esteve numa igreja que a gente nunca tinha ido e aconteceu muito parecido com esse lance da tia do coque, mas não era ela especificamente, não era esse estereótipo, era outro. Mas aconteceu aí, eu lembro que o cara falou assim, ó, tudo que tava parado agora não tá mais, as portas se abrem e tal. Pô, quando eu escuto aquilo na minha cabeça, na hora, eu falo assim, cara, eu vou colocar o pé da igreja, pronto. Vai começar a cair o dinheiro na conta, o telefone vai começar a tocar, né? E aí já saí, assim, falei, nossa, chegou a nossa hora e tal, né? E eu falei, cara, qualquer coisa que a gente fizer agora, pronto, já é contrato assinado e tal. E fica mais um tempo nesse processo ainda de... Cara, se você vai, mas por que a gente escutou aquilo, então se continua, né? E eu acho que... Eu fiquei pensando nisso há um tempo, e eu acho que eu cheguei a uma conclusão que era a seguinte, cara, naquele momento, o combustível que a gente precisava pra, tipo, tentar de novo e continuar a dar mais alguns passos era ouvir algo como aquilo. Perfeito. É isso. Sacas? Tipo assim, cara, ó, falta pouco, mas se você não escutar nada, você tá prestes a, tipo assim, a desistir. Então, assim, ó, as portas abriram. Meu velho. pai tem uma frase que ele sempre compartilha com a gente, que é o seguinte, eu não gosto quando Deus está falando muito. Meu pai fala isso, né? Eu não gosto quando Deus está falando muito. Não é no sentido de que eu não gosto de escutar a voz de Deus, mas quando ele fala muito é porque você vai precisar de uma força maior. Tá. Então, normalmente vai vir um período desafiador. Então, se todo lugar que você pisa, eu já vivi essa experiência, todo lugar que você pisa, fala assim, Deus vai te abençoar. Ó, as portas vão ser abertas. Tá, perfeito. Todo lugar, eu já passei por isso, e recente, tá? Todo lugar que chega, cara, é o período mais desafiador da sua vida. Ou seja, então a pessoa geralmente vai em busca de uma palavra, ela não deve ir em busca disso, né? Se Deus falar que vai te abençoar, vai te prosperar, vai te abrir as portas, normalmente ele está fazendo muito parecido com o que fez com José. Entregou um sonho e falou que ele ia ser governador. Mas até ser governador, irmão, foi um processo. E Deus não fala o processo, né? Ele só fala o destino. Perfeito, Você né? falou de José agora de novo e a questão dele não entender e falar na hora errada, né? Exato. Ele recebeu uma promessa e não era a hora dele compartilhar aquilo. E ele saía falando. Ou seja, a gente que atrasa, A às gente vezes, do atrás. cumprimento. A gente sofre um pouco mais por... Certo. José. É muito doido isso, né?
Aham. Tipo assim, tem muita coisa que você não pode fazer, tem muita coisa que você faz, tipo, o leproso e faz e não deveria, mas não sabe que deveria, não faz Cara, sentido. toda promessa de Deus ela tem uma instrução junto com ela, né? O que ele tá falando é exatamente sobre isso. A gente tem um amigo em comum que ele me ensinou muito sobre isso, que é o Yuri. Toda promessa tem um manual de instrução, vamos dizer assim. Mas a gente não dá conta dessa parte, geralmente, né? A gente A só gente vê a empolga parte com a da... promessa, normalmente a gente... Então, por exemplo, ó, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Eu vou te mostrar uma terra que eu vou te entregar e lá você vai ser muito próspero. Essa é a promessa. Mas qual que é a instrução? Sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. E a Bíblia vai falar assim, e saindo ele junto com Ló, seu sobrinho. Em seguida, cara, ele empolgou tanto que com o negócio faz que ia sentido. ser. Aí ele levou o sobrinho. Aí o que aconteceu? Poucos capítulos na frente lá fala assim que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E eles tiveram que se separar. Ou seja, e Ló foi para uma região muito bonita que se assemelhava ao jardim de Deus. Ou seja, era tão bonita que ele foi para uma região muito próspera. E diz que Abraão ficou com a região deserta. Mas se um tio meu recebe uma promessa dessa, eu ia embalar junto. Né? Eu ia E ser eu Ló, também. Cara, a gente precisa entender que sempre tem... O que foi a promessa de Adão e Eva? Um exemplo. Coma de tudo. Fiz tudo para vocês. Comei livremente de toda a árvore plantada no jardim. Exceto uma. Ou seja, a instrução. Então, a promessa, coma, livre, é seu, cuida de tudo isso aí e tal. Porém, tem uma que você não vai tocar, que você não vai comer. Então, desde os primórdios, as pessoas já não escutavam a instrução, né? Tudo, Não é a gente, não é algo peculiar, não, né? Não. Já... Por isso que veio Jesus. Exatamente. Então, cara, sempre é uma promessa e um princípio. Uma promessa e um princípio. Não cumprir o princípio atrapalha a promessa. Legal. E uma coisa que eu até aprendi com o Yuri também, que, cara, fez muito sentido, né? Que, por exemplo, quando Abraão lá chega na Terra, pô, a Terra tinha fome, pô. Uhum. Aí ele vai pro Egito, né? Uhum. Mas Deus falou que era para ele, não era para ele ir pro Egito, né? Era para ir para aquela terra. Então, às vezes, a gente recebe essas promessas de Deus, só que quando a gente chega lá, também não é... A gente não vê ainda cumprida por totalmente, né? Eu gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. E aí, o que você... Sabe o que eu conclui? entendo? Todo empresário, todo visionário, ele vai viver um período de deserto. Porque os visionários, os empresários, eles vivem antes do tempo. Então ou ele seja, chegou na ele Terra chega- antes do tempo? Isso. É normal que ele chegue antes do tempo. Se ele chegar depois, cara, já tem um dono da terra, já tem um negócio, ele tem que comprar. Quando ele chega, Faz quando sentido. não tem nada, você pode ver que todo empresário foi assim. Faz sentido. Tipo assim, Steve Jobs criou. Cara, não tinha iPhone. Se tivesse um negócio que ele tinha que comprar uma empresa, que tinha que não sei o quê, provavelmente ele nunca seria. Agora, o cara, ele vive antes do tempo. Você já deve ter visto o filme da Spotify. Sim, tá? animal. Né? Cara, eles têm que lutar eles têm que travar uma batalha gigantesca, porque a galera nem entende o que eles estão falando. O cara da Netflix, cara, a galera nem entendia o que era a ideia dele. Então, ele tinha que adaptar a ideia dele pra galera começar a entender. Os visionários, eles vão passar por Sofrem esse tempo. com isso, né? Isso. Então, o que o cara do Spotify ele passou, cara, de luta, de não sei o quê, é só por um negócio. Cara, um dia eu escutei... eu nem lembro se foi no podcast ou se foi num vídeo. Putz, tanta coisa que a gente vai consumindo, né? Mas que diz o seguinte... O time, ele falava do time do negócio, para as pessoas entenderem o quanto que o time do negócio é tipo assim, é um ativo importantíssimo. Valioso. Que mesmo que você tenha os números certos da Mega Sena, mas que vão ser sorteados daqui 10 anos, também não é legal. Não E adianta. ter o número certo da Mega Sena que passou também não é legal. Uhum. Então o bom é ter o número da Mega Sena no dia que é sorteado, Exato. né? Então acho que é justamente isso, né? Imagina o cara falando assim, ó, esse aqui é o número da Mega Sena da virada, mas é daqui 10 anos. Meu irmão, você fica maluco, né? Você já sabe o que vai acontecer, mas até lá, você passando fome com bilhete premiado daqui 10 anos, né? Tipo, é muito doido ter... E eu acho que é isso que alimenta essa fé, né, cara? Sim. É você, esse crer nessa promessa que você recebeu, mesmo nada fazendo sentido, né?
Esse é uma parada que Deus faz. Então, Deus dá essas promessas. Quem viveu em qualquer contexto de igreja sabe exatamente o que são essas promessas. Então, você recebe isso, é como se Deus estivesse te dando um combustível que você vai precisar. Certo. Entendeu? Edu, mas por exemplo assim, ó, pensando em sonho, promessa e tal, vocês são a marca de grife mais desse público maior do mundo. O que vem depois? O que você acredita é maior? Porque ser maior do mundo já é tipo assim, o topo de alguma coisa. Uhum. O que vem depois? Você sonha com o que agora? O que te faz querer crescer ainda mais, por exemplo? Cara, essa semana agora a gente vai ter uma reunião para a gente poder entrar nos Estados Unidos. A gente já tem, através da Amazon, mas agora nós vamos entrar com muita força mesmo. Com empresa lá. Para dentro, através da Amazon também, mas com player lá que já é muito grande dentro da Amazon. Então, essa semana eu vou ter uma reunião com ele. Então, beleza, apesar da gente já fazer algumas vendas nos Estados Unidos, não é algo tão forte. Então, ele agora vai trazer um negócio robusto para dentro dos Estados Unidos. Então, basicamente, já é a maior do mundo somente com o mercado brasileiro. Isso. Caraca. Olha o tamanho do negócio. A gente tem uma sede em Portugal que atende todos os países da União Europeia. Né? Então, nós estamos na Europa, nós estamos nos Estados Unidos. Essa sede logística lá dos Estados Unidos atende México, Estados Unidos e Canadá. Então, tipo assim, a gente atende o mundo todo. E fabrica onde? Tudo em Goiânia. Tudo em Goiânia? Tudo em Goiânia. Então, a gente hoje, cara, a expressividade que fez a gente se tornar e vender para esses outros países foi o Brasil. Mas, cara, eu entendo que hoje todas as nossas estampas são em inglês, né? Porque a gente atinge um mercado e uma língua universal. Eu tava agora nos Estados Unidos, eu cheguei ontem, inclusive. Cara, e é muito assustador, assim. Você andar com a camiseta, lá o americano ele tem muito esse hábito de elogiar, sabe? Então, todo o tempo que você anda, nice shirt, man, hey, great, tal, hey, Jesus love you too, tal. Aquilo que você tá carregando, as pessoas sempre elogiam, sempre falam e tal. Isso é muito legal. Então, eu acredito que, como o nosso propósito a gente o nosso slogan, né? Que é o nosso propósito. Vestindo o Brasil com a palavra de Deus, e agora estamos mudando, vestindo o mundo com a palavra de Deus. Cara, eu preciso me tornar cada vez maior, cada vez mais relevante, porque é uma mensagem que eu estou carregando, entendeu? Então, além de um negócio, eu estou carregando uma mensagem junto, que é a mensagem mais importante que existe. É mais difícil ser empresário, pai ou marido, pô? Cara, eu acredito que o mais difícil é ser pai e marido do que ser empresário. Por quê? Porque, cara, hoje eu tenho funcionários ali que, cara, o que eu falar para eles fazer, eles simplesmente vão fazer, né? Dentro de casa já não é a mesma coisa. Dentro de casa eu tenho uma funcionária que o que falar pra eu fazer... Dentro de casa tem um filho que você fala pra fazer, ele deita no chão e dá birra. Então você precisa ter um pouco mais de jogo ali, mas em contrapartida é o que eu mais gosto de fazer também. Legal. E do que você mais se orgulha da sua vida até agora? Você é um cara novo, quantos você tem? 33. Pô, 34. Novo pra caramba. O que você mais se orgulha até agora? Da minha família que eu tenho construído. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Olha. O Pedro. Caraca, você já tem 3 filhos já, pô? O Pedro tem 5 anos. Não pega aqui, né? Não pega. Na dele pega. Na dele pega? O Pedro tem 5 anos, a Selena tem 3 e o José tem 1 aninho. E a Rebeca, minha esposa. Quantos anos ela tem? A Rebeca tem 36. Você tá trabalhando 34. pouco, né? Eu sou mais velha que o Vinícius. Você tá trabalhando pouco, né? Tá com bastante tempo pra fazer filho, pô. Não, e a Rebeca tá querendo mais um. Aí, ó. Eu falei assim, o pai sempre olha pro lado financeiro, né? Eu falei, não, já chega. e ela que cuida, ela que passa. Aí agora tá abrindo até os Estados Unidos pra justamente ter mais um filho, né? Vai precisar abrir um país novo pra sustentar mais um menino. Cara, legal. A gente tem até pra gente encaminhar pro final, tem uma única pergunta aqui que é em comum em todos os episódios, né? Uhum. Que eu acho que diz muito sobre as pessoas. Que é fazer de conta que hoje fosse seu último dia de vida. Uhum. E aí você teria que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, para as pessoas que você ama.
quais as palavras você escolheria para deixar? Boa. Cara, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria algo que eu aprendi com meu pai. Meu pai falou assim, meu filho, tudo que você for fazer, coloque amor naquilo que você faz. Porque se você colocar amor, você pode abrir um negócio no meio do Saara ou no meio da floresta amazônica. As pessoas abrirão caminhos para poder chegar até você. Mas a gente precisa aprender a colocar amor naquilo que a gente está fazendo. Não é fazer, isso eu aprendi com o Paulo Vieira, não é fazer o que você ama, é fazer o que tem que ser feito com amor. Fazer o que todo mundo faz, todo mundo já está cansado, cara. Agora, fazer com amor, com dedicação, com vontade, aquilo que você precisa fazer, Legal. E são poucas pessoas. E quem está disposto a fazer, o mundo tem aberto caminhos para poder achar essas pessoas. Eu acredito nisso. Cara, aprendi muito com você aqui hoje, adorei te receber. Que show, cara. Quero dizer que as portas estão abertas para você, pra gente gravar mais vezes, fazer, sei lá, gravar num espaço diferente, talvez com a marca da paz, um evento, sei lá. Vamos, cara. A gente está aberto, a gente acredita muito nisso. Todo o Forjando, acho que você percebeu, é pautado em alguns princípios bíblicos. Uhum. A gente tem essa vontade de levar essa palavra para frente também, é o que nos move, a gente foi chamado para fazer isso. Tanto que a gente diz que os negócios que a gente faz é para proporcionar que a gente faça isso aqui mais vezes, né? Então a gente é apaixonado por isso. E conta com a gente, cara. Você tem bons parceiros aqui nessa missão de empreender, enfim, tá Cara, bom? eu agradeço vocês demais. Que Deus abençoe. Obrigado pelo convite. E pede para as pessoas se inscreverem no canal aí. Cara, se inscreva no canal. Esse aqui é o único ou o primeiro podcast temático do Brasil, e eu tenho certeza que cada conteúdo aqui, assim como tem mexido comigo, com a minha vida, me ensinado bastante, vai ajudar vocês também. Então se inscreva, curta, comenta. E quais são as suas redes sociais? Deixa aí pro pessoal. É o Instagram, Eduardo Batista, tudo junto. Tem Instagram, tem TikTok, tem Eduardo Batista, tudo junto. Ele leva conteúdos lá diários, né? Porque eu vejo os vídeos diários que ele faz lá, traz muitos insights da palavra, assim como ele trouxe aqui hoje, tá? Então é muito legal seguir o Eduardo lá, porque eu aprendo muito com ele também. E obrigado ao nosso amigo como aqui, o Yuri, que fez essa ponte pra gente Yuri aqui. Guilherme, que Deus te abençoe. A gente ama a sua vida aí, tá bom? E nós nos vemos no próximo episódio. Quero, óbvio, agradecer aqui aos nossos parceiros, o pessoal da Bilhares, que proporciona uma experiência muito legal aqui pro nosso convidado, de sentar à mesa ao término dessa entrevista. E também ao pessoal da Eleven Capital, que nos ajuda a levar essa mensagem mais pra frente, que acredita que a gente pode transformar o potencial das pessoas em potência, tá bom? Então nós nos vemos no próximo episódio. Você que está nos escutando através do Spotify, deixa aí as 5 estrelinhas, isso nos ajuda muito. É a maneira mais genuína de você retribuir esse material com qualidade que a gente traz para você de forma gratuita, tá bom? Até mais. Vinícius, antes de acabar, é verdade. Só dá um presente para vocês. Aqui, ó, tanto para você, para sua esposa. Perfeito, deixa eu abrir aqui já, ó. Mostra aí pro pessoal. Essa camiseta é uma camiseta muito bacana, tá escrito Blessed, ou seja, abençoado. E aí tem todos os bonita aí essa jogada de cor de preto com roxo, ó, deixa eu mostrar aqui. E aí é todos os versículos que falam sobre ser abençoado, e o principal tá embaixo aí, ó, que você foi abençoado por um propósito, blessed to bless, ou seja, abençoado para abençoar. Tá, aqui tem alguns, eu vou te perguntar, que você manja mais do que eu, e você vai me falar, Efésios 1:3, o que tá... Vixe, aí eu vou ter que olhar. Ah, você vai ter que olhar, tá. Então, beleza. Então fica pro próximo episódio, né? Chama no próximo que eu vou... Eu sei, só que eu vou... Tá bom. Vou deixar pro próximo. Deixa eu falar. Coisa aqui. Quer fechar? Não, pode falar. A gente vai casar agora, no próximo Dia 14, cara. E aí a gente tava definindo o nome, né? Aí a gente... e aí não vou pegar o nome, vou pegar, daí tem que trocar a documentação e não sei o que. Daí eu falei, não, eu vou, obviamente, vou pegar seu nome. Aí pra definir o nome, o sobrenome dele tem o Benelli. Enfim, a gente foi pesquisar o significado. Que significava e tal. E aí justamente a gente escolheu Benelli por conta do significado, que é abençoado. Abençoado. Que show, gente. Então Tem pronto, tudo a ver. casou esse momento aí, e que Deus abençoe vocês, essa união Glória a Deus. de vocês. Eu sei que vocês estão só oficializando aquilo que Deus já escreveu para a vida de vocês. Amém. E que essa família frutifique aí para os 4 cantos da terra. E que a gente tenha tantos filhos quanto você, né? Amém, eu creio. Valeu, meu prazer, tá? Tchau, tchau.